Lucas capítulo 15, versículo 4 a seguir. Assim diz o texto: E homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Poderia sentar, por gentileza? Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, faça isso, porque isso é bom. Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus foi alguém que em 3 anos e meio revolucionou a história da humanidade. Haja vista, a história da humanidade é datada em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de participar de uma reunião na casa de Mateus e Levi, Jesus vai começar a enfrentar a oposição dos fariseus e escribas de uma maneira mais ferrenha, de uma maneira mais pesada, porque sabemos que Mateus, Levi, um dos 12, era publicano, isto é, cobrador de impostos, que trabalhava para o governo romano, cobrando impostos abusivos de Israel, em todo o território de Israel, haja vista dentro da cultura e da cabeça judaica naqueles dias, um publicano era o maior pecador de toda a nação, porque um publicano trabalhava exatamente fortalecendo o braço de Roma, fortalecendo o braço do inimigo. Então, dentro de uma visão judaica naqueles dias, um publicano era o maior pecador acima de qualquer outro. Entre uma prostituta e um publicano, dentro da visão da turba religiosa que se opunha a Cristo, um publicano era o pior. Entre um ladrão, um malfeitor, um mentiroso, alguém como Barrabás, alguém que fosse um ladrão, alguém que praticasse qualquer tipo de delito em comparação a um publicano, sempre o publicano seria, dentro da visão judaica, o mais pecador, o mais vil pecador da nação, porque eles esperavam o Messias que os libertasse do governo romano, das mãos de Roma, e os publicanos trabalhavam na contramão, cobrando impostos, fortalecendo o governo romano. Então Jesus, ele vai começar a enfrentar essa oposição pelo simples fato de se assentar na mesa com muitos publicanos na casa de Mateus, por pregar o reino de Deus, por anunciar salvação aos publicanos. Ora, um fariseu jamais se assentaria na mesa com um publicano. Um fariseu jamais estenderia a mão para um publicano. Um fariseu jamais saudaria um publicano. Mas Jesus fazia diferente. Jesus andava na contramão dos fariseus e também dos escribas. E até hoje Jesus continua assim, andando na contramão dos fariseus. Isto é, Jesus continua estendendo a mão para quem ninguém quer estender a mão. Jesus continua dando atenção para quem ninguém quer dar atenção. Jesus continua dando valor para quem ninguém dá valor. Jesus continua estendendo a mão e oferecendo graça e misericórdia para quem ninguém quer o fazer. Jesus ainda é o mesmo e não mudou, seja publicano, seja ladrão, seja o que for. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus
estando diante dos fariseus, ele vai pronunciar 3 grandes ensinamentos. Jesus vai pronunciar o que nós chamamos de parábola da ovelha perdida, vai pronunciar a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo. Então, sendo o dia do pastor, o Senhor colocara no meu coração esta palavra, que nós por muitas vezes não temos a compreensão exata dos fatos, porque Jesus está dizendo: quem é o homem dentre vocês, fariseus, que se tiver 100 ovelhas e perder uma, vocês não vão deixar as 99 no deserto e vão atrás daquela que se perdeu e procurá-la até encontrar? Se nós não conhecemos o costume pastoril da época, nós vamos achar que Jesus está falando de alguém que no mínimo não consegue raciocinar. Porque como alguém vai deixar 99 ovelhas no deserto e abandonar e ir embora? Mas Jesus está falando para os fariseus que conheciam o costume pastoril da época. E o costume pastoril da época era, sempre que um pastor saía com seu rebanho, ele tinha sempre um destino, ele tinha sempre um desejo ardente no seu coração, que era levar as ovelhas a pastos verdejantes. Então, todo pastor tem uma grande preocupação com as suas ovelhas: dar um alimento saudável. Então, logo, este pastor que Jesus está proferindo na parábola é alguém que saiu com o rebanho procurando pastos verdejantes. E estas viagens geralmente eram viagens longínquas, durava-se dias. Então, quando a noite chegava, os pastores se juntavam e construíam um aprisco. Jesus vai explicar isso em João 10. Quando as ovelhas estavam dentro da propriedade, elas ficavam num curral, isto é, dentro da fazenda, dentro da propriedade dos seus donos. Mas quando elas estavam em viagem, não dava tempo de voltar para a sua casa. Então os pastores desenvolveram a habilidade de construir um curral móvel chamado de aprisco. Então, quando a noite vinha caindo, os pastores levantavam os apriscos e colocavam as suas ovelhas para dentro dos apriscos, para que elas ali pudessem passar a noite em segurança, para que não fossem tragadas nem por lobos, nem por ladrões. E quando o dia clareasse, eles saíam com elas à busca de pastos verdejantes. E o costume de todos os pastores era, sempre que as ovelhas iam entrando no aprisco, eles iam contando uma por uma, pastor Wagner. Eles se colocavam na porta do aprisco, abriam as suas pernas, ia passando uma ovelha por ovelha, ele ia colocando a mão na cabeça de cada ovelha, e assim ele ia contando uma por uma. Então esse pastor de João 15, de Lucas 15, pastor Romualdo, ele fez exatamente isso. Ele construiu o aprisco no deserto, porque a noite ia chegando, e ali ele começa a contar uma por uma do seu rebanho, mas ele percebe que ele saiu com 100 de casa, e agora só tem 99 no seu rebanho, e as ovelhas não são dele, as ovelhas têm um dono. Ele é o pastor que tem a responsabilidade de levar as ovelhas para se alimentar e trazer de volta para o dono da fazenda. Então as ovelhas, alguém já entendeu aqui atrás que eu prego, então as ovelhas estão aos seus cuidados, mas ele não é o dono das ovelhas, mas ele é aquele que foi estabelecido pelo dono das ovelhas para estar cuidando e ter a responsabilidade sobre cada ovelha. Então ele conta e ele vê que falta uma. Então ele deixa as 99 no aprisco, seguras, não abandonadas, no meio do deserto, mas seguras, não abandonadas. Por quê, pastor? Porque ele colocava sempre um porteiro. Jesus explicou isso em João 10. Um porteiro era eleito. Entre todos os pastores, eles tinham que eleger um porteiro para guardar aquele aprisco, porque dentro daquele aprisco tinha ovelhas que estavam sob cuidado de muitos pastores. Então, este porteiro, ele tinha que ter algumas características. Primeiro, ter vocação de pastor. Segundo, conhecer o contrato de todos os pastores. Aleluia.
Então, este porteiro, ele tinha que ter vocação de pastor e conhecer o contrato de todos os pastores. E terceiro, conhecer cada pastor. Oh, meu Deus do céu. Porque contrato de pastor também vence. Certa feita, Deus levantou um homem chamado Saul para pastorear Israel. E então Samuel vai interceder por Saul quando está colocando os pés pelas mãos. E quando ele começa a interceder por Saul, a Bíblia diz que quando Samuel intercede por Saul, Deus diz assim: pode parar, Samuel, porque você insiste com Saul, sendo que eu mesmo já o rejeitei. Ou seja, o seu contrato está cancelado. Então só tem um que foi eleito para ser o porteiro do aprisco. Vou começar a entregar logo porque o meu tempo é curto. Só tem um que foi eleito para ser o porteiro do aprisco, que tem a mesma vocação do sumo pastor, que é o Paracleto, que tem o contrato de todos os pastores na mão, e conhece cada pastor na sua particularidade, e o nome desse porteiro é Espírito Santo. É por isso que Jesus, quando foi ascender aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não ficarão abandonados no deserto. Eu vou rogar a ele vai enviar o porteiro, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Oh glória, oh glória. Você está guardado aqui dentro porque tem um porteiro que zela por você. Para de graça. A sua família está guardada aqui dentro porque tem um porteiro que zela por você. Eu não sei se você já viu, é por isso que tem gente que quando está aqui dentro acontece de tudo, mas o livramento sempre chega. Mas quando resolve andar segundo as suas próprias concupiscências, cai, quebra a cara, se dá mal. Por quê? Porque não tem um porteiro mais cuidando. Quem está aqui dentro está guardado pelo porteiro. Não, você não está pegando isso não. Eu estou dizendo que a tua casa não vai ser envergonhada, porque está guardada pelo porteiro. A tua vida não vai sucumbir, porque você está guardado pelo porteiro. O teu ministério está guardado pelo porteiro. O teu casamento está guardado pelo porteiro. Se tem alguém que acredita nesta palavra aqui, levante a tua mão para cima e diga alguma coisa para adorar o nome dele. Kalawa jori minakanda, urabakanda arabakastekelya, uramandora astekelya kalabaio. O porteiro é eleito para cuidar, e o pastor tem que ir atrás da perdida. Então o pastor não é um insano que deixa as 99 largadas. O pastor deixou as 99 sendo guardadas. Porque ele mesmo vai atrás da perdida. Ele não vai mandar mensageiro. Pastor Wagner já pegou aqui atrás. Ele não vai mandar um representante. Ele diz: porteiro, fica aqui. Estou sentindo Deus aqui. Ele disse: porteiro, fica aqui, porque eu mesmo vou atrás daquela que ficou no caminho. Não, para de graça, você não está pegando não. Jesus está falando com você. Aquela ovelha que ficou pelo caminho, é Ele mesmo que vai atrás. Não vai anjo, não vai arcanjo, não vai serafim, não vai querubim, não vai. O próprio Jesus está indo atrás da perdida nessa noite. Oh glória, oh glória. Ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Sabe o que me chama a atenção? O pastor está cansado porque ele andou muito. Ele está no caminho de volta. Ele vai andar tudo de novo. Ouvi um glória a Deus. Ele sabe que ele vai ter que andar dobrado. Porque ele vai ter que ir até onde a ovelha ficou e voltar até onde está o rebanho. Mas ele não mede esforço.
Porque o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Oh, aleluia. Então ele vai atrás da perdida e ele a encontra. Versículo 5, eu preciso correr. Ele a encontra e achando-a, a põe sobre os ombros. E eu demorei a entender isso aqui. Porque ele não voltou guiando a ovelha. Pastor Aguinaldo, pastor Deus, por que ele não voltou guiando com o seu cajado a ovelha? Dizendo, anda minha filha, vamos junto com o rebanho agora, vamos encontrar. Não, ele tem que levá-la no ombro. Então, ele não vai andar somente a distância dobrada, como também ele vai ter que carregar o peso dela no ombro. Ah, irmão, para de graça. Jesus é aquele que tomou as nossas cargas sobre ele. Oh, meu Deus do céu. Ele põe a ovelha no ombro e vai caminhando com ela. E eu demorei a entender isso aqui. Por que ele não levou ela andando? E a resposta é, ele não levou ela andando porque ela não podia andar. E por que ela não podia andar, pastor? Porque ela estava com a pata quebrada. E quem quebrou a pata dela? O próprio pastor. Gostei desse silêncio. Porque o pastor é o que apacenta e que ama, mas também é o pai que corrige. Então o pastor, quando a encontra, o pastor abraça. Ela sente o cheiro do pastor, mas depois do abraço de afeto, ele pega uma de suas patas e a quebra com as suas próprias mãos. E agora ela não anda sozinha, ela só anda no ombro dele. Para de graça. E o pastor traz ela no ombro, faz o curativo da patinha dela, e eu já vou encerrar. Faz o curativo e vem trazendo ela no ombro. E ela vai sentindo o cheiro do pastor. Ela vai tendo uma experiência mais profunda com o pastor. Oh, meu Deus, ela vai tendo mais intimidade com o pastor. Eu vou escancarar logo, porque você está fingindo que não está entendendo. Porque muitas vezes quando a ovelha está boa, está sã, ela não quer intimidade com o pastor. Ela não desce na olaria para orar. Ela não consagra, ela não jejua, ela não tem meditação. Mas quando o pastor quebra a pata, ela desce, ela ora, ela adora. A verdadeira adorador também adora de pata quebrada. Não, você não está pegando não. Verdadeiro adorador adora quando tudo está bem, mas também adora de pata quebrada. Oh, meu Deus. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas eu vou ser instrumento de Deus. Vou falar que o Espírito Santo está mandando. Se não der para dar glória a Deus, não precisa. Assim diz o Espírito Santo: nem que seja com a pata quebrada, a ovelha que ficou no meio do caminho vai voltar. Nem que seja com a pata quebrada, quem parou no meio do caminho vai voltar. Quem estava glorificando aqui vai voltar para glorificar. Nem que seja, vai voltar. Deixa eu ver quem acredita que vai voltar. Aqui alguém acredita que vai voltar. Quem acredita que vai voltar aqui? Abra tua boca para adorar o nome dele. Ah, vai voltar. De pata quebrada, ele atrás. E eu vou encerrar. Ele atrás, sobre os seus ombros. E o pastor não está cansado. Por quê? Porque o versículo 5 continua. Só estou lendo a Bíblia para você. O versículo continua, o versículo 5. E diz, ele a põe nos seus ombros, rejubilando. Ah, para de graça. Pastor Pedrinho, esse pastor aqui podia estar falando assim, pastor Wagner. Tem que andar tudo isso por causa dela. Todo esse esforço por causa dela.
todo esse sofrimento, vou deixar o Espírito Santo falar, por causa dela. Mas ele não faz isso. Pastor Pedrinho, ele põe ela no ombro. E aí ele vem rejubilando. Não, você não pegou, vai pegar só agora. Ele vem rejubilando porque a alegria que ele está sentindo é maior do que o cansaço proporcionado. Pegou. Alguém já está entendendo o que eu estou pregando nessa noite e vou entregar. Assim diz o Senhor nesta noite: é tempo de você deixar a alegria do reino sobrepujar qualquer cansaço e provação. Ele coloca no ombro e ele vem com alegria. Oh, meu Deus. E o versículo 6 diz: e chegando a casa. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém, por favor. Vamos ler todo mundo o versículo 6, que eu vou encerrar aqui. Eu sou obediente no horário. Versículo 6, só a parte A. E chegando a casa, todo mundo junto, contar de 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Então, peraí. O pastor achou a perdida, sim. Mas ele não foi para o deserto com ela, pastor Wagner. Ele voltou. As 99 permaneceram no deserto, mas a perdida, pastor Rogério, meu amigo, ele levou. Por quê? Porque na mente de Cristo, tudo que Jesus disse é muito mais do que nós conseguimos pensar e imaginar. Na mente de Cristo, ele está traçando uma tipologia, sendo as 99 ovelhas Israel e a ovelha perdida os gentios. Eu ouvi um glória a Deus aqui. Então, dentro do ponto de vista literal e escatológico, as 99 ovelhas representam Israel, que ficarão no deserto, segundo Apocalipse 12, nos dias da grande tribulação. Mas os gentios, representatividade da igreja, não vão para o deserto, pastor Romualdo. O pastor vai vir buscar para levar as 99 ainda vão receber um tratado de Deus durante 3 anos e meio na grande tribulação, lá naquele deserto. Mas aquela ovelha que se apartou, os gentios que não tinham lugar entre os fariseus, pastor Romualdo, fechei minha Bíblia, vou encerrar. Os gentios, aquele povo que não era povo, como disse Pedro, mas se tornou povo. Oh, meu Deus. Aqueles que estavam longe, mas foram alcançados. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O pastor disse: eu vou deixar as 99 no deserto, guardadas no aprisco. Eu vou dar livramento, mas vai ter que passar, vai ter que suportar a grande tribulação. Mas aquela que se apartou, que não tem lugar aqui no meio das 99, que as 99 rejeita, que as 99 fala que não presta, que as 99 fala que não serve para servir a Deus na congregação, são esses gentios que será uma nação forte, segundo Ezequiel, chamada a igreja, que dará o fim que Satanás merece, segundo a profecia de Ezequiel. Eu vou falando até você melhorar esse glória a Deus, que Paulo escreveu baseado nesse texto de Ezequiel, dizendo: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos. Não, você não está pegando isso não. Alguém já está de pé ali porque entende que eu estou pregando. Ele está voltando para te levar para casa. Para te levar para casa, para te levar para casa. Ele não vai te levar para o deserto, ele vai vir te buscar para te levar para casa. Deixa eu ver quem aguarda esse dia, quem aguarda esse momento, quem espera entrar em casa. Adore o nome do Senhor.
Muito obrigado, pastor.